Olá! Vamos conversar um pouco hoje sobre um assunto que se passa comigo e imagino que se passa com muitas pessoas, porque nós somos seres que nos relacionamos uns com os outros. Tem a ver com uma demanda, uma exigência que a gente faz com quem a gente se relaciona, com quem a gente convive. E aí eu tenho percebido que algo que faz muita diferença, mas que também nos custa caro, é aceitar o outro como ele é. É deixar esse outro ser quem ele é. Não é algo fácil de realizar, mas o que eu percebo, tenho percebido, nos atendimentos, na minha vida pessoal, é que a gente tem uma enorme exigência em relação ao nosso próximo, aquele que a gente convive mesmo. A gente coloca um peso muito grande na mudança que nós gostaríamos que ele fizesse para que nós fôssemos felizes, para que a nossa vida fosse melhor. Então a gente cobra desse outro algo que muitas vezes nós até projetamos em nós mesmos, exigências que nós temos com nós mesmos, não conseguimos lidar. E como as nossas convivências, pai, mãe, esposo, filho, amigo, são muito juntas, elas vão começando a se sobrepor e a gente vai pedindo para o outro fazer a mudança, exigindo, culpando. Se você não fizer desse jeito, a minha vida fica ruim. E aí eu começo a perceber também que quanto mais a gente está apontando o dedo para o outro, menos a gente está olhando para a gente. Porque o que acontece? Esse outro que a gente convive, ele não muda definitivamente para atender, isso não se sustenta para atender a minha expectativa. Claro que eu estou dizendo que viver com o outro é de uma interdependência tão grande que às vezes as ações, os comportamentos dessa outra pessoa que a gente convive interferem demais na minha vida. Mas mesmo assim, esse outro que eu aponto, ele só muda os seus comportamentos e suas atitudes, sua forma de agir com a gente no mundo, se realmente ele quiser a mudança. Claro que com todas as suas consequências, com tudo que a vida engloba frente a uma escolha de alguém. Se ele pode abandonar alguma coisa, se ele pode mudar, A gente sabe que tem muitos vínculos, muitos laços, muitos padrões repetitivos que são difíceis de mudar. Sabendo também que isso interfere muito na vida de quem convive. Mas eu diria que existe, nesse tempo que eu penso sobre isso e trabalho isso, o que eu tenho percebido? Que talvez um caminho mais saudável, um caminho mais, diria, proveitoso, com resultados um pouco mais assertivos, teria a ver com o poder olhar para si mesmo, o poder se perguntar a si mesmo, Quando eu olho para o outro e digo assim, seja quem você é, e eu, o que tem feito sentido para mim? Qual é a vida que eu tô levando, as escolhas que eu tô fazendo? Eu tenho feito escolhas que têm me levado a viver uma boa vida, uma forma autêntica de viver? Quer dizer, se esse outro interfere tanto na forma como eu vivo, como que eu me posiciono frente a isso? Será que é possível cuidar da própria vida, cuidar das próprias escolhas, deixando esse outro ser quem ele é? Quer dizer, é um caminho aí para se pensar se isso é possível. Quer dizer, se o outro não muda de acordo com a minha exigência, da mesma forma quando o outro me pede que eu mude de acordo com a exigência dele, será que é possível a gente se moldar tanto para atender as expectativas do outro? Então eu vou trazer 3 pontos
que o Juan Garriga, é um psicoterapeuta, né? Ele vai discutir sobre 3 pontos, 3 chaves fundamentais para que a gente possa cada vez viver mais próximo do que seria uma boa vida. Não para todo mundo, não é uma fórmula que se encaixa para todos. Mas o que é uma boa vida para mim, mais próxima do que pode ser autêntico para mim? Nós somos seres singulares. Então, criados de formas diferentes, simbolizamos a vida de forma diferente, as nossas experiências são diferentes. Então, o que faz sentido para mim? Para isso, ele vai dizer sobre 3 chaves: verdade, coragem e consciência. Quando ele diz verdade, ele nos chama atenção para que nós possamos viver mais próximo de quem somos nós. Essa pergunta, né? Quem é você? Quem sou eu? Muitas vezes nós respondemos isso com todas as nossas identificações e máscaras que nós vamos vestindo ao longo da vida, para atender aos nossos papéis sociais. Então, quem somos nós? Quem é você? Quem sou eu? Então, ele pede, procure sua verdade. Qual é a sua verdade? Aquilo que realmente alimenta a sua alma, né? Que faz sentido, dá sentido para a sua vida. O sentido, cada um vai criar o seu. Não tem modelo. Segundo, coragem. Coragem para você diariamente lembrar quem é você e não ter que necessariamente ficar atendendo às expectativas alheias, se identificando com lugares, pessoas, hábitos que já não fazem sentido para você. Coragem para você sustentar suas escolhas. E o terceiro ponto, Garriga vai dizer sobre a consciência. E é um ponto muito importante nos tempos onde nós estamos vivendo. Cada vez mais anestesiados, adormecidos, né, encantados com as imagens, vivendo num mundo para fora, num mundo virtual, né, onde ter é maior do que ser, onde as nossas identificações com produtos, com objetos, estão cada vez maiores. Então, que nós estejamos ancorados em nós. Sabe essa pessoa que vive com você desde que você nasceu? Essa mesmo, você. Essa conhece você mesma. Então se pergunta diariamente, como se fosse aquele diapasão que afina o violão, para que seja tocada uma música muito afinada, muito maravilhosa, uma melodia incrível. É você, sou eu. À medida que o tempo passa, a gente percebe que a gente vai ficando cada vez melhor, porque nós vamos compreendendo as coisas, nós vamos experimentando, ganhando, perdendo, mas vamos nos desenvolvendo. Então, consciência, trazer a consciência, né? E não deixar-nos perder em torno dessas ficções que a gente vai criando, né? Sobre respostas que a gente vai procurando, sobre o que faz sentido para mim. Para isso a gente tem que estar como? Acordado, vivo, em estado de presença, respirando, prestando atenção nos sentidos que nos alimentam, o que eu ouço, o que eu ouço, o que eu falo, o que eu sinto, com quem que eu convivo, o que eu consumo. Porque tudo isso, sobre as minhas escolhas, tem a ver com a vida que eu estou construindo. E depois, né, a gente coloca a culpa e a responsabilidade no outro. Como se esse outro pudesse me dar alguma coisa que eu negligencio, porque eu estou em estado de normose. É esse estado petrificado e automatizado que a gente anda vivendo hoje em dia. Por que você faz? Faço porque tem que fazer. Não é faço porque eu gosto de fazer, porque faz sentido para eu fazer.
Então, com esse pensamento de hoje, eu me convido e te convido também a se aproximar um pouco mais de si. Para isso existem muitos caminhos, para isso existe terapia, meditação, amigo, constelação familiar. Para isso, né, para a gente se aproximar da gente mesmo, existem muitos caminhos. Para cada um, uma escolha. Mas não se perca, não demora muito não. E deixa o outro ser quem ele é. Um grande abraço.